Bem-vindos ao Bicast, espaço onde fé, cultura e curiosidade se encontram por aqui. Eu sou o Jaziel Monteiro e hoje nós vamos falar sobre o Bethel Social. Estou aqui muito bem acompanhado pelo nosso pastor Juber. Boa noite, Jaziel, o Gui, toda essa equipe aí formidável, pontual em seus assuntos aqui no Bicast. Eu tenho certeza que falar sobre social, sobre justiça social é algo fundamental e que precisa estar inserido no corpo, nesse organismo vivo que é a Igreja do Senhor Jesus. Amém. Aqui na nossa igreja, a gente respira sobre missões. Já tivemos aqui um Bicast, se você voltar nos vídeos anteriores, onde nós entrevistamos a Júlia e o David, falando muito sobre missões mais longe, lá na Turquia. Eles falaram sobre também missões ali na Amazônia, que eles estiveram também ali. E no dia, a Júlia ainda nos falou sobre o exemplo que o Senhor dava para ela desde de muito criança. O Senhor sempre falou sobre missões. E não somente falou, viveu isso no seu dia a dia também também estando na prática de missões. E creio que isso é algo que Deus usou, a sua experiência para hoje entender o lado missionário e nós falarmos sobre isso. Antes de nós entrarmos no assunto do Bethel Social, falar sobre o que a igreja está fazendo e está vivendo na cidade, eu quero pedir um breve relato, mas já pedindo, não entra muito no assunto, porque eu quero ter um podcast especial para nós falarmos sobre a vida do pastor Juber, desde o início, quando o senhor conheceu Jesus, quando o senhor conheceu a pastora Adria, hoje aqui na casa, seus filhos, toda a trajetória. A gente ainda vai ter um tempo precioso de falar sobre isso. Mas um breve relato, como é que foi o início de missões na sua vida? Isso já nasceu junto no teu coração quando nessa conversão? Foi algo que aconteceu ao longo do caminho que Deus fez queimar sobre missões? Como é que foi esse início na vida do senhor? Cara, na realidade, foi algo que queimou no meu coração desde o dia que o Senhor Jesus me encontrou. Nós vivíamos uma vida muito louca e tínhamos muitos amigos, fazia parte do nosso movimento nas trevas, E o dia que o Senhor Jesus me encontrou, na mesma noite que o Senhor Jesus me encontrou, que eu estava indo para casa, me deparei com o pessoal que fazia parte do grupo que a gente fazia as coisas horríveis e se jogava no lamaçal do pecado junto, nas baladas, nas noitadas, nas drogas e tal. Eu já me deparei com eles e contei o meu testemunho na mesma noite que o Senhor Jesus me encontrou. Eu disse: a partir de hoje, eu não sou mais a mesma pessoa e quero que vocês conheçam Jesus que me encontrou hoje. E foram mais de 30 amigos meus que, a partir daquele dia, começaram a ir na igreja e foram tocados pelo Senhor Jesus. E a gente nunca parou, sempre lutando, sempre tentando arrancar mais um das garras de Satanás. Missões, quando a gente fala em missões, muitas vezes a gente pensa longe, vamos ser enviados para a missão. Mas a missão às vezes começa no nosso dia a dia, nas relações com seus amigos, pessoas à sua volta. Um testemunho que transforma a realidade de outras pessoas para trazerem elas a conhecer Jesus. É verdade. Inclusive, a Bíblia diz que é tanto em Jerusalém, no dia a dia, na família, na casa, no bairro que tu mora, na cidade, tanto em Jerusalém como Samaria até os confins da terra. Então, a gente tem que respirar missões, almejar que as almas venham ser tocadas e alcançadas e resgatadas do reino das trevas para o maravilhoso reino da luz. Isso não só no nosso bairro, na nossa cidade, mas no nosso estado, no Brasil e no mundo. Nós precisamos ansiar por isso. Amém, é verdade. A gente aqui no nosso dia a dia, nos cultos da igreja, a gente vê muito a igreja respirando isso. A gente vive para isso. O senhor ainda contou um testemunho no culto, falando que alguém veio até o senhor e falou: mas essa igreja aqui, eles pedem muita coisa para os outros. Porque a igreja ela é um canal de bênçãos, Claro. Isso que é o Bethel Social. A gente é um canal onde as bênçãos que chegam não vamos reter.
É verdade. Vamos ser uma cachoeira, como o senhor muitas vezes fala no culto, né? E essas palavras me alegraram, Jaziel. Poxa, uma igreja, uma movimentação, um social que pede para as pessoas, que busca ser uma cachoeira, né? Uma cachoeira que venha transbordar em cima das pessoas, despejar em cima das pessoas e não a represa para si. Isso me alegrou demais. De repente, o diabo achou que iria flechar o meu coração, né? Mas foi muito positivo essa palavra. Isso pede muito para os outros. E realmente a gente faz em prol das pessoas. Que bom. Isso é só um reflexo, né, do Bethel Social. A gente hoje, não sei se a gente vai conseguir abranger falar de todas as áreas que a igreja atua, porque eu digo, tem muita coisa que a igreja faz que não é nomeada, né? Então, vamos dizer que nem tudo que a gente faz é projeto. É parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre mercado solidário, nós vamos falar sobre Irmãos à Obra, Barbearia Solidária, vamos falar sobre um pouquinho do muito que a igreja já está fazendo aqui na nossa cidade. Como eu disse no início, a gente sempre teve muito a intenção, a ideia de que missões sempre são longe, né? Missão, ainda brinquei com o David no podcast que nós conversamos, que quando a gente fala em missões, parece que a Bíblia está dizendo, né? Ir de fazer missões na África. Porque todo mundo que quer fazer missão na África. Não sei se é um marketing, algo que as pessoas entenderam dessa forma. E, na verdade, a missão na nossa cidade é carente muitas vezes, né? Nós temos famílias carentes que precisam e muitas vezes não são enxergadas, porque a bolha em que a gente vive, isso como ser humano, como sociedade, a bolha em que a gente vive não nos permite enxergar o que a igreja enxerga. Muitas vezes as pessoas que eu conheço não precisam de um prato de comida. Mas quantas vezes que nós recebemos no mercado solidário alguém que não tem o que comer amanhã? É verdade. Antes da gente entrar e falar sobre o mercado solidário, eu queria que o senhor contasse um pouquinho como é que foi o início do Bethel Social antes mesmo de ser nomeado na cidade de Torres. Quando começou a igreja aqui em Torres, já começou falando sobre missões. Como é que foi esse início? A gente veio com um projeto, o Senhor nos deu uma visão, um projeto, um propósito e uma cidade. Isso foi bem claro e foi cravado em nossos corações a respeito do que iríamos fazer aqui. Mesmo sem condições, porque a obra do Senhor é assim. A obra do Senhor sempre foi assim. Se tu fizer alguma coisa, o Senhor te dá condições para fazer. Se tu esperar acontecer ou chegar aos recursos para fazer, entendeu? Dificilmente a gente vai conseguir se movimentar. A gente dá o passo dentro daquilo que o Senhor direciona. E foi o que a gente fez, sem recursos, sem dinheiro, mas com uma palavra liberada sobre os nossos corações. Chegamos em Torres e começamos a nos movimentar. Eu tenho as fotos e até tá arquivada essas fotos, guardadas com muito carinho, o começo de tudo. Né? Nossas reuniões, já em cima do púlpito, algumas cestas básicas. Entendeu? A gente está com dificuldade de pagar aluguel, a gente estava na pandemia, entendeu? As igrejas com as portas fechadas, a gente fazendo uma live para tentar consolar os nossos irmãos. Ministramos a ceia por essa live, pedi que cada irmão pegasse um pedaço de pão em casa, o suco, preparasse em casa, tomamos a ceia através daquela live. Não podíamos ter muito contato, e os irmãos lembram de toda essa situação que nós passamos aqui, e não só aqui, mas acho que foi geral, né, no mundo inteiro. Mas a gente estava bem intencionados. E foi justamente na pandemia que nós começamos a suprir a necessidade de pessoas. E a gente começou em 2020 e para 2021 arrecadando cestas básicas. A gente conseguiu distribuir até 70 cestas básicas na pandemia. Entendeu? 70 cestas básicas para as famílias que precisavam. Aí surgiu a ideia, o projeto da gente estabelecer o nosso Bethel Social, né, partindo então de um mercado solidário
para trazer uma vida mais digna para as famílias carentes e necessitadas da nossa cidade. Então, esse foi o começo de tudo, Jaziel. Mas o mercado solidário, ele é algo mais recente, né? Sim, o mercado solidário ele tá completando, eu acredito que uns 3 anos. Sim. Né? Uns 3 anos de mercado solidário. Que eu digo mais recente pela formatação que ele é hoje, né? A ideia, o propósito, os projetos já vêm de muito tempo antes. E agora me deixa dar uma provocadinha aqui. Quando estava entregando 70 cestas básicas, já tinha 70 membros na igreja? Não. Incrível o que Deus faz, né? A gente iniciou com 12 pessoas. 12 pessoas e a gente tem registrado desse dia. A gente se assentou numa mesa e participamos da ceia de Cristo em 12 pessoas. Mas muito confiante que aquele que começou a boa obra, que deu o direcionamento, estava com a gente. Né, direcionando todas as coisas. 12 pessoas e ajudando 70 famílias. Olha só, onde a gente, quando se coloca, né, como ferramenta, que Deus pode operar através da igreja, né? Mas me chamou a atenção agora o senhor falando que a igreja, né, o propósito e a visão, claro, que Deus deu, né, do início da igreja, certamente antes da pandemia. Mas foi se concretizar no meio de uma crise. No meio de uma crise. No meio de uma crise nascendo uma igreja. Olha que coisa interessante, né? O senhor me trouxe a memória e pensar sobre isso. Que é aquele velho ditado, né? Que mar calmo não faz bons marinheiros, né? A igreja que nasce no meio de uma crise, parece que ela já vem sendo ensinada a momentos de crise ela ser uma calmaria para as outras pessoas. E a gente vai falar no decorrer também desse vídeo de hoje sobre outros momentos de crise em que a igreja atuou, trazendo um pouquinho de conforto para aquelas pessoas que estavam nesses momentos de crise. Olha o que é Deus nos ensinando, né? Que nem sempre tudo tem que ser nas melhores condições para acontecer. Às vezes tem que nascer no momento de crise também. O Senhor é especialista em fazer as coisas acontecer no meio da crise. Se existe um Deus que opera em meio a uma crise, é o nosso Deus. Para mostrar que quem faz é Ele. É verdade. Que quem tem poder para mudar a situação, a história de um homem, de uma cidade, do mundo, é Ele. Não é pelo braço do homem, é Ele. Então Ele é perito em fazer isso. Fazer as coisas acontecerem em meio a crises. É verdade. Quando a gente fala de Bethel Social, falamos de Bethel Church Torres, não tem como não falar de Bethel Social. É impossível distinguir uma coisa da outra, até muitas pessoas já ouvi no mercado, quando estão lá arrecadando, né, pro Bethel Social. É a igreja do Bethel Social. É muito comum nós vermos isso. Eu acredito, eu nem precisaria lhe perguntar isso, mas eu acredito que hoje é impossível nós sermos igreja sem pensarmos no lado social. Né? Na realidade, as pessoas acham que pecar, ou que o pecado é só aquele que é praticado com o pinto, entendeu? Ou outros pecados que a Bíblia fala, roubo, enfim, idolatria e tantos outros. Mas existe um pecado que as pessoas não se dão conta que estão cometendo. Tiago 4,17 vai dizer que aquele que sabe fazer o bem, pois, e não faz, ele está cometendo pecado. Então, esse texto ele nos chama para uma responsabilidade moral. Ele chama a igreja para uma responsabilidade. Entendeu? A viver isso, a praticar a justiça social. Foi o que Jesus nos ensinou. Entendeu? Foi o que Jesus nos ensinou. Não tem como a gente ser uma igreja na cidade, pastorear a cidade, se a gente não atender às necessidades da viúva, do órfão e dos necessitados. Eu desconheço, biblicamente. Impossível de distinguir uma coisa da outra, né?
Ainda um dos últimos cultos agora, não lembro qual deles, que são tantos, né? Mas um dos últimos cultos eu lembro que o pastor David falava sobre a questão de que se Deus nos mostra, é pra gente fazer. Né? E muitas... Foi interessante, né? A história que ele contou foi fantástica, né? Ele disse que, eu vou exemplificar, trazer para as pessoas também que estão nos assistindo. É legal. Que ele estava em uma igreja, isso há bastante tempo atrás, e ele estava vendo ali uns lixos, um copo jogado aqui, no outra pátio, coisa né? ali, no pátio da igreja. Ele chegou pro pastor, né? Cheio da razão, né? Olha, pastor, tá tendo umas coisas erradas, lixo e tal, e acho que tem que ser resolvido isso. E o pastor, na hora, assim, realmente, Deus te mostrou, vai lá e junta. Se ele mostrou, né? Pra ti, foi pra ti que ele mostrou, é pra te fazer. E isso é algo que a gente vê muito na sociedade, isso no geral, não tô falando só no social, a gente terceirizar as coisas, né? Porque é muito mais fácil eu chegar aqui pro pastor e falar, pastor, tem uma família pra ser atendida, vai lá atender. Pastor, tem tal pessoa tá precisando de uma ajuda, vai lá resolve aquele problema aqui e apontar. Mas o que eu tô fazendo? Né? Qual é o grau de responsabilidade? Se Deus está me mostrando algo para fazer, no que eu estou ajudando? No que eu estou sendo útil? Ou eu estou sendo só mais um peso para caminhar com isso aqui, né? E entrando nisso, vamos falar um pouquinho sobre o mercado solidário, porque o mercado solidário ele é exatamente essa união de quem enxerga necessidade aos necessitados que se encontrem ali para que sejam supridas as necessidades. E o mercado solidário ele nasceu não só para colocar comida na mesa das pessoas, mas para trazer dignidade também, de uma forma diferente. Explica para nós um pouquinho como é que funciona o mercado solidário na prática. Arrecadação, as pessoas como é que são encontradas ou como é que elas nos encontram e como é que é o dia. Isso eu queria pontuar muito especificamente, e até vou pedir depois na edição, se eles puderem colocar imagens, né, de uma ação no mercado solidário. Como é que funciona o dia? Como é que as pessoas chegam lá? Como é que elas são recebidas? E o que acontece nesse dia de mercado solidário? Na realidade, antes que eu fale sobre isso, voltando um pouquinho atrás, eu me lembrei de uma coisa. Algumas pessoas me procuram e dizem, pastor, é uma alegria para mim fazer parte de uma igreja que pratica justiça social. A minha pergunta é, você está praticando? Porque é bonito a gente dizer, eu faço parte de uma igreja que pratica justiça social. Mas e eu? E você? Todos nós precisamos fazer isso. Então, é muito importante não só ser um membro de uma organização religiosa, de uma igreja que está praticando a justiça social, mas que cada que compõe esse grupo de pessoas, que é o corpo de Cristo, venha ter a sua responsabilidade quanto a isso, a tocar o próximo, a não ser uma represa, mas ser uma cachoeira, não somente levantar os seus muros, mas alargarem as suas mesas. Então isso é muito importante, você que está, você que vai assistir esse Bicast. Agora, a questão do mercado social é muito bacana, porque tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo, a gente vai se organizando. Pega algumas ideias de alguns pastores, amigos nossos que já têm esse mercado em funcionamento, então a gente, para não dar as mesmas cabeçadas que eles deram, a gente vai pegando algumas ideias, mas a gente, no decorrer da caminhada, como a realidade de uma cidade é uma e em outra cidade é outra realidade, a gente tem que ir se organizando, né, dentro daquilo que nos chama, né, para que seja feito. A gente vai, no andar da carruagem, as melancias vão se ajeitando, como diz o meu vô. Então aqui foi muito bacana, tem sido bacana, né? O pastor Murilo, ele até pouco tempo estava com a gente ali de frente no social. Foi um homem que batalhou muito pelo social, né, junto com a gente. E a gente pontuou desde o primeiro sonho, né, de organizar a sala, a peça, as prateleiras. Lembro do dia em que a gente lançou o projeto na igreja. A gente estava lá na Avenida do Riacho, número 1000, hoje é o nosso social lá, a igreja era em cima. A gente lançou um projeto do mercado solidário. Naquela mesma noite a gente ganhou os freezer, a gente ganhou caixa, né, computador, a gente ganhou as prateleiras, a gente ganhou tudo para montar o mercado. Deu o passo e Deus colocou o chão. Deu
espaço e o Senhor colocou o chão. Supriu tudo que precisava para iniciar esse projeto. Isso, e a gente não sabia nem como ia colocar a comida nas prateleiras. A gente não sabia por onde começar. A gente só estava se movimentando dentro daquilo que o Senhor estava direcionando. Entendeu? E a gente começou a se organizar, então. Primeiro, fazer o cadastro das pessoas, né? O primeiro cadastro foi feito com pessoas que vinham na igreja, que já recebiam cestas básicas. Já eram lá, ajudadas. Já eram ajudadas, né, pela igreja, já recebiam cestas básicas. Tiveram acompanhamento. Foi feita uma visita na casa dessas pessoas. E ali na casa dessas pessoas surgiram outras pessoas, familiares, que também estavam em situação difícil, muito difícil mesmo, e foi feito o primeiro cadastro, né? Eu não me lembro se na época foi 30 ou 40 famílias cadastradas, mas foi mais ou menos isso. A gente fez o cadastro dessas famílias e depois a gente começou a pontuar como vamos colocar alimento nas prateleiras, como nós vamos colocar o frango no freezer, o que a gente vai fazer. Aí começamos a nos organizar para fazer os pedágios no mercado, né? O pastor Odilon, até hoje, com uma equipe maravilhosa de voluntários, ainda estão, ou na realidade continuam fazendo, né, esse trabalho, esse pedágio na porta dos supermercados aqui, de alguns supermercados de nossa cidade. E eu creio que o povo já tem percebido isso, né? Porque eles vão ali uniformizados, a nossa Kombi do Bethel Social está ali, entendeu? Já conhece o nosso trabalho, a seriedade, a transparência, a forma que as pessoas são cuidadas pelo social. Então começou o movimento, arrecadação nas portas do mercado, os cestos na porta da igreja, anunciado para os irmãos, ó, traga 1 quilo de alimento, traga café. Aí a gente começou a dividir, fulano e fulano traz açúcar, Beltrano, família tal, vai trazer café, outros vão trazer leite. E a gente começou, foi o primeiro mercado. A gente colocou na prateleira, atendemos as primeiras famílias. Só que foi só uma lambida e a gente tinha que começar de novo. Só que o povo foi entendendo. Entendeu? O povo foi entendendo, o povo foi absolvendo a ideia desse mercado solidário e hoje a gente está ali atendendo dezenas de famílias, pessoas da igreja, pessoas que não congregam com a gente, pessoas que são da cidade, né, nos ajudam a manter esse projeto e a cuidar dessas famílias da nossa cidade. Perfeito. Uma coisa, né, que a gente sabe. Colocou a comida na prateleira, ela vai sair, tem que ser recolocado, né? Isso é uma coisa básica. Hoje, né, o início começou com a igreja ajudando e muitas vezes a igreja ajudando a própria igreja, né? Como o senhor comentou, as pessoas ajudadas também faziam parte, eles estavam ali naquele movimento. Mas depois começou a se estender, foi para a porta de mercado, empresas, não sei se hoje ajudam também de alguma forma, né? Feito esse pedido para que possa ser ali um mantenedor deste mercado. Porque hoje, atualmente, em média de quantas famílias são atendidas? E como é que funciona? Isso é mensal, é quinzenal, é semanal? Além dessas famílias cadastradas, outras pessoas vão também até o Mercado Solidário para pedir esse auxílio? Como é que tem funcionado na prática? A gente abre as portas do mercado uma vez ao mês, tá? Nós temos 50 famílias cadastradas. Às vezes é 55 no cadastro. Só que no dia do mercado não baixa de 70 famílias. Entendeu? Então, olha, não baixa de 70 famílias todas as vezes que a gente abre as portas do mercado. Só que não é só no dia do mercado que a gente atende. Durante o mês, são dezenas de pessoas que batem a porta, que mandam a mensagem, que procuram a gente, que procuram o social, porque estão passando por situações difíceis. Então, estava fazendo um cálculo agora, antes de vir para cá, na média de 100 famílias por mês, que são cuidadas, que são atendidas pelo social. E 100 famílias não é pouco, precisa de muito frango,
precisa de muita comida, mas o Senhor tem sempre provido, o Senhor tem sempre colocado no coração. Quando a gente acha, poxa, as portas do mercado têm que ser abertas agora à tarde, o que nós vamos fazer? Está faltando ainda uma caixa de frango, está faltando 30 dúzias de ovos. De repente alguém manda uma mensagem: pastor, eu quero ajudar aí, o que está precisando? Está precisando de 30 dúzias de ovos. A Cláudia, que fica atendendo ali, ela é responsável pelo mercado solidário, né? Ali pelo cadastro, por organizar o mercado, as arrecadações, né? Das pessoas que têm o contato do social, que ajuda ela, que organiza, né? O que falta, o que precisa. A gente tem um cadastro, não um cadastro, mas uma planilha daquilo que a gente tem nas prateleiras, daquilo que a gente tem no nosso pequeno depósito, daquilo que está faltando, né? A gente está sempre contabilizando e ela é responsável por isso. Vamos dizer, tem que ter esse controle, né? Até porque como é que a gente vai atender essas 100 famílias no mês sem saber o que elas consomem, né? Então, claro que tudo tem essa organização. Hoje, eu conheci, né, esse projeto muitas vezes nas portas dos mercados. Pessoal, uma equipe grande de voluntários, né? O pastor Odilon sempre tem essa administração, geralmente está lá junto com o pessoal também. Sim. E as pessoas ali nas portas do mercado. Isso geralmente acontece aos sábados, né? Isso. Não sei se mais algum dia da semana, mas normalmente nos sábados eu vejo que eles estão lá. Tão importante quanto dinheiro, financeiro, são vidas com coração voluntário. Essas pessoas que ajudam, todas elas fazem parte da igreja, outras pessoas podem se voluntariar e vir ajudar nesse projeto. Como é que tem funcionado a mão de obra dessas pessoas que estão ajudando no movimento do Bethel Social? A maioria fazem parte da igreja. Tem outras pessoas que têm um coração imenso e cheio de vontade de ajudar o próximo, que nos procuram o pastor Odilon, procuram a Cláudia, né? Eu quero ajudar vocês. E são bem-vindos, né? A gente precisa de pessoas vocacionadas, porque o voluntário é uma bênção. A gente sabe, a gente precisa discernir um pouco o que é o voluntariado e o vocacionado, né? E muitas vezes o voluntário dá tempo que sobra, é uma bênção. Sobrou tempo, vou lá e faço. O vocacionado tira o tempo para fazer. Às vezes não tem, às vezes tem um trabalho, tem os seus negócios, mas ele, não, eu vou tirar esse tempo, porque não sobra tempo. A gente está vivendo em dias tão corridos que tu fecha o olho hoje, amanhã é sexta-feira. Tu fecha o olho, está no culto de domingo. Tu abre o olho, é segunda. Então está muito corrido. Então o que a gente precisa? A gente precisa de voluntários vocacionados. Não, eu vou tirar esse tempo para ajudar o próximo. Por quê? Porque quando eu faço as coisas para mim, elas vão se terminar quando eu descer a sepultura. Se estiver no caixão, termina. Mas quando eu faço em prol do próximo, das pessoas que estão na minha volta, isso tem peso eterno. Entendeu? Tem um peso eterno glorioso. Fica ecoando por toda a eternidade. Então é muito importante que as pessoas sejam voluntários, vocacionados, que realmente amam ou venham amar o seu próximo, né? Aí, com o mercado solidário, né, ali uma vez no mês atendendo as famílias, é muito mais do que o alimento, né? Como eu estava dizendo antes, isso foi uma maneira que Deus mostrou para a igreja, já para outros pastores também, foi buscar esse exemplo para trazer, de trazer dignidade para as pessoas. Não é simplesmente ir lá e jogar uma cesta básica na porta, né? Não que isso não vai fazer bem. Que bom que alguém está ajudando dessa forma, né? Mas não é simplesmente ir lá e dar uma cesta cheia de comida para a pessoa. É trazer ela como se ela estivesse vindo no mercado novamente. Para que a gente possa trazer ao conhecimento das pessoas. Tem um dinheiro fictício, né? Que é entregue para eles ali, para que eles possam ter também essa administrar o valor das coisas, o que precisa comprar, o que está faltando em casa. Somar, né? Porque se passou, tem que colocar na prateleira, tudo bem organizadinho, né? Vai ensinando, né, a administrar os recursos, embora que ali é um valor que a gente disponibiliza, né? Sai 100% gratuito para os cadastrados, mas eles passam a ter a valorizar aquilo que recebem, né?
Isso foi algo que eu já fui questionado, né? Porque o mercado solidário na cidade ele já é bem conhecido e já me questionaram como é que funciona. É um preço mais barato? É um mercado que tem um preço mais baixo? É preço de custo? Como é que funciona? Eu disse, não, é de graça. E as pessoas às vezes não conseguem nem entender. Entendo. Claro que o de graça, para quem está sendo ajudado, mas tem um custo Tem um para que isso custo. aconteça, né? Alguém está pagando essa conta de que o produto chegue na prateleira para que seja alcançado. Mas muito importante nós falarmos sobre isso, a questão de trazer dignidade para a pessoa. Porque uma pessoa que ela está sendo ajudada, isso no âmbito social, se nós trouxéssemos um psicólogo aqui para falar sobre isso, ela vai ser cada vez mais menosprezada, né? Cada vez mais ela, poxa, eu estou sempre sendo ajudada e quero fazer alguma coisa para contribuir, eu quero me sentir útil, que eu estou fazendo alguma coisa, eu estou trazendo sustento para minha família, para minha casa. Algo que nós já comentamos aqui em outras vezes, não sei se no ar ou fora do ar, é que a igreja muitas vezes, vamos falar de uma igreja no geral, ela usa essas pessoas que precisam de algo para aprisioná-las e não trazer dignidade para que elas se sintam livres e cresçam na vida novamente. Então, assim, o mercado solidário ele tem muito disso, de trazer a dignidade para as pessoas. Com esse ajuntamento de pessoas que precisam, quais os outros projetos que são realizados já no dia que o mercado solidário está acontecendo ali? A gente tem a barbearia solidária, né? A barbearia solidária tem sido uma bênção para as famílias. Por quê? Porque no dia que as portas do mercado são abertas para atender as famílias, já no cadastro, né, no grupo, elas automaticamente não fazem o cadastro, elas vão para um grupo do WhatsApp, onde elas vão recebendo todas as orientações. E ali no grupo a gente faz um levantamento de quem está precisando cortar o cabelo nesse dia, né? Então eles já dão o nome, já se inscrevem ali, e a gente tem, né, um barbeiro que disponibiliza o seu tempo, que é um vocacionado, né? O irmão Marcelo hoje está fazendo isso. Há um tempo atrás, o irmão Éder da barbearia, né, o Éder, ele junto com a sua equipe fazia, inclusive nos deu a cadeira. Que legal. Né, presenteou o social, enfim, foi uma bênção de Deus. Foi o início, né, o pontapé inicial da barbearia solidária. Inclusive, já que estamos no assunto, a partir do mês que vem, a barbearia vai ser ampliada para atender as mulheres. A gente já ganhou todo o equipamento, lavatório, para fazer cabelo das mulheres, também manicure e pedicure. Isso é bacana demais, entendeu? É bacana demais. Isso, cada vez que eu falo, eu me emociono por poder fazer parte de um momento assim tão que traz tanto impacto e alegria pro coração de uma pessoa, cara. Né? Tu vê uma pessoa chegar ali e fazer as suas compras, depois cortar o cabelo, fazer a sua unha, né, com dignidade e com amor, sendo tratado com respeito, receber um abraço, um sorriso, porque nossa equipe, puxa vida, tem um sorriso, tem algo para oferecer, além, né, do corte de cabelo, além da comida, mas aquela presença gloriosa, daquele amor que foi derramado sobre as nossas vidas e que é despejado em cima do próximo. Cara, isso é muito glorioso. Então, no dia que as portas do mercado se abrem, as pessoas vão lá, as crianças, cortam seu cabelo, pessoas idosas fazem sua barba, entendeu? E agora ampliando para as mulheres fazer as suas unhas, fazer o seu cabelo. Algumas profissionais da área já se disponibilizaram para fazer esse atendimento. Cara, É muito algo... glorioso. É glorioso. Muito dessa parte de trazer dignidade, né? Muitas vezes a gente sabe que uma pessoa, uma família que está passando por um momento de fragilidade, e muitas vezes é só um momento, realmente, né? O senhor ainda testemunhou nos últimos cultos também que tem famílias que já foram ajudadas e hoje ajudam no mercado solidário, né? Porque a gente não escraviza elas, foi aquilo que tu falou. Entendeu? A gente não escraviza. A gente tem projetos, muitos projetos pro social,
muitos projetos de emprego, de oficinas. A gente está se preparando para isso. Preparando as salas, né? Queremos preparar as salas, já temos o projeto, mas queremos preparar as salas. Inclusive, que está em pauta agora, que é um projeto também que vai ser um dos primeiros a serem realizados, é a nossa sala de atendimento médico. Tá? A gente está se organizando, preparando, já articulando para preparar essa sala. E eu até anotei aqui, a gente vai contar com um clínico geral, que vai disponibilizar o seu trabalho. A gente vai contar também com a pediatria ali, com psicólogos, um oftalmologista, dentista, que vão disponibilizar o serviço deles em prol dos necessitados. Isso é muito glorioso, muito glorioso. Assim como a igreja um dia começou, né, com o mercado solidário, ligando pessoas que queriam ajudar a pessoas sendo ajudadas, agora então está expandindo. Tá alargando cada vez mais, né, esse projeto. E eu tava pensando que antes, né, quando falava sobre uma mulher ter ali um momento de manicure, de poder fazer ali a unha, fazer o cabelo, sua autoestima sair dali, né, maravilhoso, no teto. Porque como é que uma pessoa que já está se sentindo menosprezada, muitas vezes sendo escravizada por sua condição, como é que ela vai querer sonhar e ter a ambição de crescer? E ele está sendo disponibilizado isso para ela, né? Quem sabe, pensando aqui no que a gente está falando, nas nossas casas, os nossos filhos não dê tanta importância para uma bolachinha recheada, para um iogurte. Mas eu convido você que está assistindo esse Bicast, vai lá no dia de atendimento e dê uma sondada no rosto das crianças que entram dentro do mercado, escolhem a sua merendinha, a sua bolachinha recheada, iogurte, salgadinho, coloca dentro da cestinha. Cara, não parece que a gente está aqui no Rio Grande do Sul, né, na cidade de Torres, a mais bela praia gaúcha. A gente tem muitas pessoas que precisam, são necessitadas, e a gente está aqui fazendo esse serviço, esse trabalho, praticando a justiça social até que não tenha mais fome. Qual é o dia que acontece de abrir as portas do mercado? Porque acontece o mês inteiro, mas qual é o dia de fato lá na Avenida do Riacho, número 1000, lá no Battle Social? Qual é o dia que acontece se alguém quiser ir lá visitar e conhecer o projeto? Toda última sexta-feira do mês. Agora, o próximo mercado, deixa eu ver aqui no meu calendário, será no dia 27, sem ser sexta-feira agora, na próxima sexta-feira. E, né, já coloco aqui à disposição e vou colocar na fogueira e depois o senhor vai ver se pode ou se não pode, mas muitas pessoas às vezes querem conhecer, querem saber. O mercado solidário, se não me falha agora, né, eu não estou muito por fora, ele funciona lá o dia inteiro, mas de manhã é cadastro, tudo mais, e de tarde que vai acontecer a entrega do alimento de fato, isso, né? Na parte da tarde, a partir da 1h30, a gente está ali, a gente faz uma oração junto com todos, abençoa os vocacionados, os voluntários, né? Para que todos estejam ali em paz, tranquilos e tenham uma tarde abençoada. Então, vamos dizer, se alguém quer conhecer de fato, claro que, como é que eu digo, não adianta também ir lá na hora que tá o mercado lotado e querer tempo para conversar, daí vai ficar difícil, mas eles podem entrar em contato antes, podem chamar ali pelo Instagram, ou podem, né, nos procurar, trazer, quem sabe comenta aqui nesse vídeo, né, coloca aqui, a gente pode entrar em contato também, para que eles possam buscar o melhor horário para conhecer de fato o mercado solidário. Até seria interessante se grande número de pessoas procurarem. Promovemos até um dia para apresentar, né? E conhecer todas as áreas do mercado solidário ali também. Sempre tem alguém que nos procura, Jaziel. Procura a Cláudia, que está diretamente ligada ali ao mercado, né? Para conhecer. E todos os dias, a partir das 13h30 até as 17h, a Cláudia está ali. É só chamar, é só mandar uma mensagem pelo Instagram, aqui no Bicast, se alguém quiser comentar,
entra em contato com a gente, que será um prazer apresentar. Se algum pastor, alguém tem desejo de implantar na sua igreja, na sua cidade, meu Deus, quanto mais mercado solidário a gente implantar, mais pessoas vão ser abraçadas e terão a sua fome saciada. Então é só nos procurar. Inclusive, a gente já recebeu alguns pastores aqui e tem 2 cidades dos pastores que vieram aqui conhecer o mercado, receberam todo o nosso apoio, todas as diretrizes de como iniciar, né, esse projeto, já estão funcionando. Que legal, que bênção, Entendeu? né? Uma em Forquilinha, uma igreja em Forquilinha e outra igreja em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Região das Missões lá. É. Do ladinho do Mercado Solidário, nós temos também o nosso brechó social, que é um movimento também. Eu digo que aqui a gente tem a parte alimento, agora vai ter até cuidado médico, agora tá completo, né? Alimentação, cuidado médico, só falta daqui a pouco a gente colocar piscina e spa. Aí a gente tá gabaritando em tudo, né? Mas tem o brechó também social, que eu já vi ações do próprio brechó social com as pessoas do Mercado Solidário também doando, né, para as pessoas que precisam ali daquela roupa naquele momento. Mas também no brechó social é vendido roupas por um preço bem mais em conta do que o normal, com o intuito de ajudar até nas outras obras sociais, né? Como é que funciona o brechó ali? O brechó, a gente recebe doações de roupas boas, né? A gente sempre fala para as pessoas, a roupa é boa, as traças não comeram, não tem mancha de que boa, né? De água sanitária, de cloro. Então a gente sempre brinca com as pessoas assim, mas sabe que na realidade é uma brincadeira séria, né? Sim. Então a gente ganha muitas doações de roupas. Inclusive, se você tiver alguma coisa aí, você não sabe para onde levar, procure o nosso brechó solidário, está na Avenida do Riacho, número 1000. E a gente coloca ali nas prateleiras, né, nos manequins, enfim. E a gente vende por um preço bem acessível, como tu já falou aqui, Jaziel. E esse valor, ele é revertido, né, em alimento para o mercado solidário. Ajuda a pagar o aluguel do nosso prédio, que é do social, Sim. Luz, internet, água, as despesas, né, para fazer toda essa nossa obra social funcionar. Mas não para por aí. A gente ali na loja, a gente vende durante a semana, está aberto todos os dias não todos os dias, de terça a sábado, né, a partir das 9 horas da manhã até as 18 horas, o nosso brechó solidário está aberto. E no dia do mercado, a gente disponibiliza várias mudas de roupa para todos os cadastrados, que é gratuito para eles, né? É gratuito. Inclusive, no último que teve agora, no mês de maio, a gente fez uma distribuição de mais de 80 cobertores para as famílias, né? O frio chegando, e a gente distribuiu para as famílias gratuitamente também. É tanta coisa pra gente conversar, né? A gente começa a falar sobre o mercado solidário, vai trazendo tanto assunto e tanta coisa legal, porque isso é algo que preenche o nosso coração, né? Nos deixa feliz, como o senhor diz, nós fazermos parte de uma igreja que pensa tanto nessa parte de justiça social, de trazer dignidade para as pessoas não serem escravizadas, ao contrário, elas se sentirem dignas e começar cada vez a trabalhar por algo melhor ainda para suas casas, né? E falando em casa, eu quero trazer aqui um assunto bem legal que veio também do Mercado Solidário, né? Foi conhecida uma família lá e tantas outras obras que já aconteceram, mas mais uma coisa que, um ponto que a Bethel Social tem trabalhado, Irmãos à Obra, mais um projeto solidário, né? Eu sei que já teve outras obras também, mas a que está acontecendo no momento agora foi encontrada também no Mercado Solidário. Queria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre o que é essa obra, como que a gente chegou ao conhecimento, Deus nos fez ver, e se a gente viu é pra gente fazer, fomos atrás de cumprir, né, essa obra que está sendo realizada. Os Irmãos à Obra nasceu na pandemia. Na pandemia. A gente, até hoje, a gente paga o aluguel do social e tal. A gente não tinha o prédio próprio, né? Mas construindo
uma casa para os irmãos. A gente foi visitar os irmãos, a minha esposa foi primeiro, na pandemia. Uma situação bem assim, crítica, né? Que realmente rasgou os nossos corações. Então, vamos ter que ajudar esse irmão. A gente falou com um irmão, com outros, movimentamos, surgiu mãos à obras e a gente construiu a primeira casa, né, para uma família que realmente precisava. Então, mas é qualquer um que chega, tá com a necessidade. Não, é aquilo que Deus aponta. Até porque tem aquela frase, né? Onde Deus aponta... Ele paga a conta, né? É aquele que Deus aponta. Eu vou ir para Beto então porque eu vou ganhar uma casa. Cara, tá escrito em pouca banha. Porque só é feito aquilo que Deus manda. Se Deus aponta, ele paga a conta. Se nós fazer por nossa conta, nós vamos ter que ralar para fazer a coisa acontecer. Então, não pensa isso. Eu vou lá para Beto porque daí eles vão me atender no Mercado Solidário. Não precisa. Não precisa. A gente tem muitas pessoas de várias igrejas que são atendidas no Mercado Solidário. Pessoas que não são de igreja, pessoas que a gente nem sabe o que fazem em termos de espiritual, do que movimenta o mundo espiritual da vida deles. A gente não sabe, entendeu? Porque essa não é a nossa intenção. Claro que tem pessoas que através do mercado foram na igreja, conheceram os nossos irmãos, os grupos de convívio e foram abençoados. Hoje não são mais cadastrados, mas são pessoas que abençoam o nosso social. Uma reviravolta grande que aconteceu em suas vidas assim, maravilhosamente. Mas os irmãos à obra é muito interessante porque a gente já ajudou famílias de idosos que não tinham condições de colocar um piso no seu banheirinho, entendeu? Que estava correndo risco, perigo, o telhado estava quase caindo por cima, aí os irmãos se reúnem, né, e vão lá e fazem esse trabalho gratuitamente. Pessoas que são idosas, que não conseguem mais fazer aquela faxina na casa. Nós temos uma equipe maravilhosa de mulheres que vão lá, mas fazem uma faxina assim, deixam nos trinques e colocam roupas de camas novas e tal. Coisas que acontecem e que a gente não... né, é tanta coisa que a gente não consegue publicar ou divulgar, e tem coisas que não há necessidade, né? Algumas coisas a gente pontua, porque não é para exibicionismo, mas é para prestação de contas, pessoas que de longe nos ajudam, pessoas que estão olhando, assistindo, estão acompanhando, que são tocadas, né, pelos vídeos que são postados, entendeu? Então, essa equipe Mãos à Obras hoje está trabalhando aqui no Rio Verde, né? Está ali no Rio Verde. O que acontece? O pastor Odilon e o pastor David estavam visitando os cadastrados do Mercado Solidário. Em todas as casas foi feita uma visita para ter um conhecimento da real situação de cada um, de quantas pessoas, se tem pessoas doentes, as pessoas estão sendo tratadas, enfim. É feita uma visita bem bacana, tomando um cafezinho com as famílias, né, tendo esse tete-a-tete, sentir o calor das pessoas, né, que é muito importante. Foi justamente em uma dessas visitas que eles chegaram aqui numa casa às margens do rio, não sei se é o rio Mampituba ali, é o Mampituba, e encontraram essa família numa situação bem complicada. A casa estava caindo, literalmente caindo, né? Uma senhora de 81 anos, eu acho, 82, que morava numa parte da casa, mais a sua filha e o seu genro doentes, que moravam na outra parte da casa. Aí eles me chamaram para a gente ir lá conhecer a família. Eu tive lá junto com o David, com o Dilon, e realmente quando a gente chegou lá, eu entrei na porta da casa, fui dar uma ou duas passadas. Se eu continuasse, a casa caía por cima de mim. Não estava. Eu não sei se ela aguentava mais 1 ou 2 meses. Nas enchentes do ano passado, ela foi atingida. Inclusive, a gente estava lá e o sargento do Corpo de Bombeiros esteve lá, foi sábado, semana passada. E ele disse, foi eu que vim aqui atender essa família o ano passado. A gente resgatou eles daqui. Nossa. Realmente a água tomou conta de tudo. A casa tombou para dentro do rio, eles amarraram com corda. Cara, era um desespero.
né? Se alguém quiser até entender, né, trazer um pouco de visão para trazer, vai lá no Bethel Church Torres, é esse o Instagram da Bethel? Uhum. Eu E tem o ajudo aqui. social também. E o Bethel Social também tem os vídeos, né? Eu tava Uhum. vendo, tem os vídeos do pastor David lá, fazendo um vídeo como era a casa Uhum. e como é que tá ficando. Logo, logo vai ter a entrega, né? Como é que Vai ter realmente vai entrega. ficar. Mas é uma maneira até de olhar como, né? A igreja, claro, teve essa visão de lá, mas muitas pessoas não teriam, né, essa visão. Então, se Sim. foi por causa do mercado solidário, se viu essa necessidade, Deus apontou essa família que muito provavelmente não passaria esse inverno naquela casa. Não tinha condições. Até algo que foi pontuado no testemunho, que tinha já um quartinho na casa, que essa senhora disse que, ó, nem entro lá porque entro lá parece que a casa vai cair. De um Realmente soalho não já dava pra cedendo, bem... E o forro tava caindo. Já tinha, eu acho que já tinha caído, acho que meio metro, quase 1 metro, ele tava tombado para cima da cama, né? Então, a equipe Mãos à Obra se movimentou na pessoa do David, do Odilon, o pastor Júnior também saiu, mas o David foram em alguns estabelecimentos, comércio, madeireira, né, conseguiram algumas coisas. Os irmãos se mobilizaram na igreja, né, um doou uma coisa, outro doou outra, e pessoas da cidade também se mobilizaram, nos procuraram, cada um fazendo a sua parte, cada um doando um pouquinho, cada um ajeitando aqui. Inclusive hoje faltou 10 telhas, já fizeram um pedido aí, tá rodando no Instagram. A gente precisa de 10 telhas, né, para encerrar essa construção, e graças a Deus. E sem falar das pessoas que disponibilizaram o seu tempo, a sua mão de obra para trabalhar. Uma equipe assim, ó, poxa, eu aplaudo a vida deles, né, o coração deles e a forma que eles abraçaram essa causa, né? Os irmãos à obra que estão lá trabalhando todos os dias, inclusive uma irmã que está cozinhando, preparando o cafezinho da manhã, faz aquela rosquinha já de polvilho na hora, pãozinho caseiro, meio-dia leva a comidinha feita na hora, à tarde também. Então, cara, só agradecer a Deus e agradecer essas pessoas por um coração tão grande, tão amoroso que eles têm. Amém. Já estamos aí chegando quase no nosso final. Não dá pra gente se estender muito, mas eu quero pontuar algo mais aqui que legal, que interessante é que todo mundo pode ajudar. E isso o senhor falou sobre quando foi falado na igreja, né, sobre essa casa, mas eu estava presente no culto no dia, até no dia eu estava servindo ali, e as pessoas levantavam a mão, eu tenho um saco de cimento para doar. Uhum. Eu tenho tantos metros de areia que eu vou doar. Então, assim, não precisar, não. Eu vou doar quando eu tiver R$1.000. Aí nunca vai sair para frente. Claro, cada um faz a sua parte. Eu tenho ali 4 metros de canos, entendeu? Tomadas. Às vezes tem lá um piso que vai dar pra botar no banheiro. Sobrou lá 4, 5 caixas de piso e dá pra fazer um banheirinho. Tá doando, tá podendo ajudar também, dessa forma né? que a obra está quase concluída. Amém. Cada um fazendo a sua parte. Esse é os Irmãos da Obra, né? Que é um braço, é um projeto dentro do nosso social. Sim. Pontuando isso, eu quero trazer agora essa outra parte. As pessoas que ajudam. As pessoas que estão aqui para ajudar. A gente sabe que é muito importante, é muito interessante que as pessoas venham, né, vocacionados ou voluntariados para estarem presentes no dia a dia. Eu fui muito abençoado, pastor, quantas vezes, pouquíssimas vezes pude dispor desse tempo, mas estar lá no social ajudando, arrumando alguma coisa, uma água que a gente estava carregando, alguma coisa, e sempre a gente viver o que a igreja está fazendo. Uhum. Porque eu lembro, e testemunho, já falei isso várias vezes, que a gente lá ajudando, e o senhor colocando a mão na massa também, aqui todo mundo trabalha, todo mundo vai atrás, né? E a gente do nada tá carregando uma água e chega alguém, a gente para orar com aquela pessoa. A gente tem essa sensibilidade de viver o momento em que nós estamos. É legal se a pessoa puder vir? Perfeito, seria ideal que todo mundo fosse e vivesse isso. Uhum. Tenho certeza que mudaria a vida das pessoas, olhariam com outros olhos, né, sobre a obra social. Mas muitas pessoas também não são da cidade, são de longe, fora do Brasil muitas vezes, né, pessoas que querem ajudar. Como é que elas conseguem nos ajudar? Podemos disponibilizar aqui o Pix do Bethel Social, né, para que a gente possa disponibilizar para que essas pessoas também sejam abençoadas por estar fazendo bem. Porque a gente sempre
comenta sobre isso, que quanto mais nós ajudamos, mais nós estamos sendo ajudados. Porque nós estamos fazendo para o Senhor. E o Senhor supre as nossas necessidades. Como é que essas pessoas podem ajudar? Se quiserem ser voluntários, quem que elas procuram? Agora, com todos esses braços que estão se expandindo, quem sabe vai ter médicos que querem ajudar, médicos, né, específicos, pediatras, oftalmo, dentista. Essas pessoas, como é que elas fazem para disponibilizar o seu tempo e ajudar as pessoas através, né, do Bethel Social e as pessoas que querem ajudar financeiramente também? Eu acharia interessante porque a gente tem um QR Code dos profissionais voluntários que a gente coloca na igreja. Né? São pessoas que querem fazer algo em prol do reino de Deus, em prol das pessoas, em prol da cidade, através daquilo que sabem fazer, da sua profissão, dos seus dons, dos seus talentos, né? Isso é muito bacana. E seria muito bom a gente deixar depois aqui, aqui no nosso Bcast, também esse link, esse QR Code. Se algum médico, algum mecânico, entendeu? Porque a gente, falar em mecânico, a gente também ajuda pessoas, mas às vezes está com o carro pifado em casa, cara. Quantas vezes o carro pifado não tinha condições, família sem condições, a gente disponibilizar um mecânico, um irmão que vai lá e arruma isso. Como eu disse, às vezes são muitos projetos que nem nomeados foram, né? Mas tem mecânicos da obra aí também. Mecânicos da obra, os eletricistas da obra. Puxa vida. Todo mundo ajudando um pouquinho de como sabe fazer. Então seria interessante, eu acho, a gente deixar esse QR Code, porque são pessoas que muitas vezes não são aqui de Torres, são de outra cidade, mas querem disponibilizar o seu tempo para estar ajudando, tocando as pessoas, né? A gente vai preparar para isso. E se alguém quiser financeiramente nos ajudar, eu vou deixar aqui, ó, o Pix, depois vai estar escrito também, né? Você vai visibilizar, né, o Pix, que é socialtorres@hotmail.com. socialtorres@hotmail.com é o Pix que você pode dar a sua contribuição para nos ajudar a ajudar. Amém. É uma frase que a gente sempre escuta e faz muito sentido, né? Nos ajude a continuar ajudando. Porque as pessoas, com um pouquinho de cada um, a gente consegue trazer nessa organização e levar para aquelas pessoas que realmente estão precisando. São tantas coisas pra gente falar aqui que eu acho que a gente vai ter que trazer o senhor num novo episódio. Porque eu tinha anotado na minha pauta aqui muitas coisas pra gente falar e não vamos conseguir chegar pelo nosso tempo hoje. Mas vamos encerrar então falando sobre isso, né? Sobre o Bethel Social em movimento. Nós estamos com tantos projetos, antes fora do ar que nós falávamos sobre isso, tem tantos projetos para serem realizados ainda. E isso, claro, Deus vai direcionar, vai mostrar cada momento determinado, ou cada pessoas que vão estar, né, ajudando. E conforme Deus ir colocando, com certeza, o coração vai estar aberto para fazer essa obra social. Mas como é que as pessoas podem chegar até a igreja, entender que isso é algo que pulsa no nosso coração e às vezes não contribuir? Tem muitos espectadores que ficam à nossa volta, né? Isso, como é que a gente pode pontuar? Será que é algo também no mundo espiritual que aprisiona essas pessoas para ficarem ali e não estenderem a mão para ajudar? Jazzy, eu entendo uma coisa. Primeiro, nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão fazendo titica em nome da fé. Cacaca. Entendeu? E isso, de uma certa forma, tem deixado muita gente sem dar credibilidade, sem confiar em pessoas que realmente estão fazendo. Então os bons estão sofrendo por causa dos maus. Esse é um dos pontos que muitas pessoas que nos procuram, muitas vezes, depois de serem curados, pastor, a gente começou agora, estamos se movimentando agora, porque a gente já levou tanta lambada, tanto vagabundo por aí, tanto salafrário, e meu Deus do céu, e todos nós sabemos disso. Isso é escancarado pelas redes sociais, entendeu? Mas não é porque muitas pessoas estão fazendo
de forma errada, sem temor a Deus, sem temor com os recursos que Deus envia por intermédio das pessoas, entendeu? O que nós vamos deixar de fazer. Então, o que a gente está fazendo? A gente está denunciando essas pessoas? Não. O que a gente faz quando um prédio está torto? A gente constrói um direito do lado. É isso que a gente tem procurado fazer. A gente está trabalhando, a gente está desenvolvendo o trabalho, a gente está construindo algo reto, né, para que as pessoas olhem para realmente aqui o negócio está funcionando, realmente, poxa, era isso que eu sempre quis, que eu sempre pedi a Deus, que legal. Mas enquanto essa construção não é levantada, as pessoas muitas vezes ficam sem dar crédito por causa da bagunça que muitas vezes está diante dos seus olhos. Mas o Senhor sempre levanta alguém, entendeu? Segundo, uma ação maligna, porque existe alguém que quer impedir a igreja, que quer segurar as pessoas, porque o diabo, ele sabe que quando eu sou uma cachoeira, essa água não para de vir. A gente despeja em cima das pessoas e ao mesmo tempo ela brota sobre as nossas vidas. Então é a lei da semeadura. E essa lei da semeadura é a única lei que não precisa de fé. Eu vou plantar, eu vou colher. Entendeu? Eu vou plantar e eu vou colher. Então o diabo tenta, ele tenta roubar isso do coração das pessoas para que as pessoas fiquem olhando para o seu próprio umbigo, pensando somente em si. Né? Pessoas que na realidade as profecias bíblicas vão se cumprindo em cima das suas vidas porque não lutam para viver de forma contrária daquilo que a Bíblia está apontando. Como assim? Viver de forma contrária daquilo que a Bíblia está apontando. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muito se esfriará. De muitos, mas não é de todos. Então eu vou viver de forma contrária a esse texto. Se é de muitos, eu não quero estar dentro desse grupo. Dos muitos, eu quero ser, nem que seja uma gota de água no oceano. Né? Então a gente está trabalhando para isso. E você pode ser alguém, pode ser essa pessoa que vai contra todo esse sistema e vai realmente se posicionar para fazer aquilo que Deus quer que você faça. E uma frase, essa frase é fresquinha, foi ontem à noite, enquanto eu ministrava, aquilo veio, eu nunca pensei sobre isso, eu nunca falei sobre isso, mas enquanto eu ministrava ontem, essa frase veio queimando no meu coração e eu anotei aqui, já mencionei ela ontem no culto de domingo à noite, mas anotei aqui o que o Espírito Santo falou no meu coração. Que o Senhor cuida da igreja, que cuida da cidade. Amém. A gente tem vivido isso, né? Ele cuida. Ele é fiel. Pastor Juber, muito obrigado, né, por estar com a gente. E para você que ouviu até aqui, bora ser resposta na vida de alguém, né? Que nós também possamos ser dar um pequeno passo para transformar a vida de outras pessoas. Vem junto com a gente, né? Ajude financeiramente, ajude com sua vida, com sua profissão. Você tem com certeza algo para contribuir na vida de outras pessoas também. Eu me despeço, convidando você para curtir, compartilhar, comenta aqui, né, com alguma pessoa que precise ouvir e conhecer um pouquinho mais sobre o Bethel Social e que você possa estar junto conosco nos ajudando. Deus abençoe a todos, um beijão no coração de vocês. E o que eu tenho para falar, encerrando esse momento, é o seguinte, é a nossa frase: nos ajude a ajudar. Seja a diferença nesse tempo. Siga a nuvem do Senhor. Esteja debaixo daquilo que Ele quer que você esteja. Deus abençoe. Encerraste?